gravar. O nosso conteúdo de hoje, pessoal, dando seguimento, né, ao período aí do século XIX, do Segundo Reinado, Primeiro Reinado, proclamação da República, todos esses conteúdos que nós já vimos. Na aula passada, nós vimos o seguinte, sobre a descoberta, né, do ouro no Brasil, e essa aula de hoje nós vamos falar de um outro produto do Brasil que rendeu muito dinheiro, né, que movimentou a economia do Brasil, que foi qual produto, vocês sabem? Já abriram a página aí? O café. O café. Vocês sabiam que o café foi chamado de ouro negro pelo valor que ele tinha naquele tempo? Ele era muito valioso, né? Então, houve muitas mudanças no Brasil economicamente, né? Por causa desse produto, da comercialização do café. Então, nós vamos ver um pouquinho hoje sobre isso. A tia preparou os slides, que eu vou compartilhar a tela agora com vocês. E vamos... Oi. Antigamente tinha alguns produtos que eram tão valiosos e hoje em dia a gente acha, tipo assim... Tia, eu entrei agora, tá? Porque eu não tava conseguindo. Tão fácil de achar. É verdade. Deixa eu ver aqui, o Ariel tá entrando. Vou compartilhar, tá bom? Tia, qual é a página? 172, o café. Ok, apareceu aí na tela de vocês? Ainda não, tia. Ainda tá carregando. Agora sim, tia. Ok? Tá na tela. Tá na tela. O meu ainda tá carregando. Apareceu, gente? Apareceu. Sim, apareceu. Vamos lá, então. Inicialmente, pessoal, aí no livro de vocês, né, tem uma poesia, né, de Tales Bonarotti, que fala o seguinte: café de meia, café de cafeteira, tomo até de mamadeira. Café em grão de verão, secando ao sol na fazenda do barão. Café em pó, com pão e só. Cedinho na casa da vovó. Café expresso de padaria, com gosto de correria. Se o café, coitado, soubesse para onde iria, sequer ele nasceria. Mas, se não fosse a coragem do café, eu não estaria de pé, escrevendo poesia. Então, essa é uma poesia aí que fala sobre o café, né? Sobre o gostinho do café. Dificilmente tem alguma pessoa que não gosta de café, né? Eu, particularmente, só tomo de manhã, né? E assim, às vezes à tarde, mas vou dizer, eu morreria se não tomasse um café. A tia não é viciada em café, graças a Deus. Mas vamos falar sobre o ciclo do café, né? Que ocorreu lá no século XIX. Vocês estão ouvindo direitinho? Hello! Vocês estão me ouvindo?
Tia? Oi, estou esperando você. Estava travado? Vocês estavam me ouvindo direitinho com o slide? Sim? Ok, então vamos lá. Eu estava ouvindo. Tá. A tia está gravando a aula, qualquer coisa, gente. Se travar a aula, aí depois vocês peçam para mim a aula que eu mando, tá? Vamos lá, então. Vou voltar aqui. Pronto? Estão vendo aí a tela de vocês? O ciclo do café. Isso. Muito bem. Então, bora Sim, lá. eu estou vendo o café. Ok. O ciclo do café. Temos aí uma data, né? 1830, que foi o período quando ocorreu, né, esse ciclo do café. E o seguinte, o café era o produto de mercado interno. O que isso quer dizer? Que ele só era comercializado, né? Ou que ele era consumido dentro do Brasil, né? Que as pessoas plantavam inicialmente somente para o seu consumo, né? Mas, com o passar do tempo, ele se tornou uma cultura mundial. E durante muitas décadas, o Brasil foi o grande produtor de café, até meados do século XX, né? Então, foi muito tempo mesmo, o café ficou sendo o produto de muito valor, né? Que era comercializado tanto dentro do Brasil, né? Como era exportado para outros países. Temos aqui um pouquinho falando sobre a planta, né? Que é o café. Uma planta africana. Na África, o café chegou à Europa do século XVII. E de lá passou para a América. América, né? Brasil está na América, América do Sul. O café foi trazido para o Brasil em 1727 por Francisco de Melo Palheta, que trouxe sementes e mudas de café da Guiana Francesa e as plantou no Belém do Pará. Como a tia já falou inicialmente, ele foi plantado, né, para consumo próprio, não era para comercializar. Mas, com o passar do tempo, no início era utilizado apenas para consumo doméstico e acredita-se que por volta de 1760 já existissem pequenos cultivos no Rio de Janeiro. A importância econômica do café refletiu-se na sua expansão geográfica, ou seja, ele passou a ser plantado, né, em muitos outros estados, não somente em Belém ou no Rio de Janeiro, mas em outros estados também. E no início espalhou-se pelo Vale do Paraíba, sul de Minas e Espírito Santo, né, lá na região sudeste. O café do Vale do Paraíba. No início do segundo reinado, o café já era o nosso principal item de exportação. E o Brasil, o maior exportador mundial do produto. Ou seja, por que o Brasil era o maior exportador do produto? Porque as terras brasileiras eram propícias, né, para a plantação de café, para o cultivo do café. Então, os fazendeiros descobriram isso, né, que essas terras eram férteis para o cultivo do café, e aí cresceu, né, as plantações cresceram, as fazendas, e o Brasil passou a ser o maior exportador do café.
essa expansão quer dizer o quê, gente? Crescimento, tá? Essa expansão provocou, além do enriquecimento dos cafeicultores e da região do Vale do Paraíba, um elevado aumento na arrecadação do governo central. Claro que, como em todos os outros produtos, o café também, os produtores de café, eles tinham que pagar impostos ao governo, né? Para que pudessem fazer esse comércio, gerar, né, essa economia, então eles tinham que pagar impostos também ao governo. Com o enriquecimento, muitos fazendeiros do Vale do Paraíba foram absolvidos com títulos de nobreza pelo imperador, para indicar barões do café. Então, os fazendeiros, né, que produziam muito café e enriqueceram por conta disso, eles receberam títulos. Esses títulos davam a eles condições de nobreza, né? E eles passaram, eles não eram mais chamados de Só um momentinho, tá, gente? Eles não eram mais chamados de fazendeiros, mas sim de barões do café. A riqueza extraída dos cafezais era produzida pela mão de obra escrava. Gente, naquele tempo não existiam máquinas. Não existiam máquinas para plantar, né? As tecnologias não eram como hoje. Então, todo o café, toda essa produção de café, né? Todas as lavouras eram plantadas e colhidas pelos escravos, né? Pelos trabalhadores. Não existiam máquinas naquele tempo. Os cativos eram responsáveis por todo o trabalho do campo. Plantar, cuidar, né? Tirar as ervas, as ervas daninhas que às vezes prejudicam as lavouras de café, e fazer capino, todo o cuidado que tem, né? Até que o café fique pronto para ser colhido. E eles também colhiam esse café, como está mostrando aí nas imagens, manualmente. Não existia nenhuma máquina que eles pudessem utilizar, tá? E eles preparavam o terreno, plantavam e colhiam. Tudo isso feito manualmente. Alguma dúvida até agora, gente? Alguma pergunta? Tia, Oi. o que eram os cativos? Os cativos eram os escravos. Ah, então era assim que chamavam eles? Isso. Por que que eles eram cativos? Cativos quer dizer o quê? Aprisionados. Eles eram presos, né? A sua condição de escravidão. Eles não eram livres. Entendeu? Entendi. Ótimo. Então, vamos lá. Na época da colheita, eles deviam entregar ao administrador da fazenda uma quantidade específica de grãos. Presta atenção, o que acontecia se isso não fosse feito? Se eles não entregassem, por exemplo, o administrador falava o seguinte, dava a seguinte ordem: ao final da colheita, vocês devem entregar, eu vai dar só um exemplo, tá? Vocês devem me entregar 500 sacas de café, de grãos de café. Se isso não acontecesse, olha o que eles passariam. Corriam o risco de receber castigos físicos, como está mostrando aí nas imagens. Caso ultrapassassem, podiam receber uma pequena gratificação em dinheiro. Então, se faltasse, eles eram castigados, eles apanhavam,
ficavam presos, né? Como vocês estão vendo aí, ó, os pés presos a essas tábuas, que a gente não sabe bem o nome. O pescoço preso a correntes, eles apanhavam de chicote, mas se essa quantidade estipulada pelo administrador passasse, né, fosse maior, aí eles recebiam uma pequena gratificação em dinheiro, bem pequena mesmo, que muitos guardavam na esperança de um dia poder comprar sua alforria. A alforria era o quê? Era a carta que dava a eles o direito de serem livres, né? Que libertavam eles da escravidão. Café, expansão e modernização. O que é que mudou, pessoal? Quais foram as mudanças? Essa parte aí já está lá na página 176, tá? A expansão do café. No Vale do Paraíba, as fazendas de café eram estruturadas de forma tradicional, ou seja, grandes propriedades que utilizavam a mão de obra escrava. O esgotamento do solo e a escassez de terra contribuíram para a decadência da produção na região. Ou seja, não foi em todo o Brasil, somente nessa região do Vale do Paraíba, né? Eles plantavam, e aí a terra foi ficando fraca, e isso foi diminuindo, né, a produção. Então, em contrapartida, a expansão do mercado consumidor internacional favoreceu a expansão do cultivo do café para o oeste paulista. Eles saíram do Vale do Paraíba, né, que era em Minas Gerais e Espírito Santo, e passou a ser produzido em São Paulo. E isso aumentou o quê? O comércio internacional, né? A exportação passou a ser maior e isso gerando mais lucro ainda para os fazendeiros. A economia cafeeira foi responsável pelo processo de modernização econômica no século XIX. Primeiro, aconteceu o desenvolvimento urbano, os meios de transporte, as ferrovias e os portos, né, que antes não existiam em grande quantidade, né? Também contribuiu para o desenvolvimento dos meios de comunicação, como telefone, telégrafo, que hoje não existe mais, né, o telégrafo, mas naquele tempo existia, um meio de comunicação, e a substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre e o surto industrial, ou seja, foi bem nessa época aí que os imigrantes vieram também, né, para o Brasil, porque o trabalho escravo foi substituído pelo trabalho livre, ou seja, pelos imigrantes. Vamos ver mais aqui. No livro de vocês está dizendo o seguinte: o café era retirado das fazendas em carros de boi ou no lombo de mulas e levado até os portos. Está na página 176. Foram construídas estradas de ferro no Brasil que ligavam as áreas dos cafezais aos portos, ou seja, isso agilizava, né, esse processo de exportação, em que o café saía da fazenda e ia até os portos nos trens, né, que andava mais rápido do que as mulas, que eram animais, né, as mulas e os carros de boi, que demoravam bastante. A estrada de ferro Dom Pedro II ligava o Rio de Janeiro às províncias de São Paulo e Minas Gerais. Em São Paulo, Santos, Jundiaí, era a principal estrada de ferro que ligava Santos às áreas de produção do café localizadas no interior paulista. Alguma pergunta, meu povo? Tia, eu. Fala. Tipo assim, como que eles
ficavam presos, eles ficavam sem comer, também presos com os pés naquelas tábuas, com a cabeça acorrentada? Sim, sem comida e sem água. Muitos deles, e apanhando ainda, levando chibatada. Muitos deles, às vezes, morriam, né? Porque não aguentavam, ficavam muito desidratados, apanhavam demais e chegavam a morrer. Essa era a minha... Gente, Ô, tia, oi. ó, a senhora falou lá Sim. na hora que gravou. Quando eles tinham que conseguir os pacotes de café. Você deu um exemplo de 500, né? Sim. E se eles conseguissem, acontecia o quê? Se eles conseguissem a quantidade exigida ou mais do que a quantidade exigida, aí eles recebiam um pouco de dinheiro como forma de gratificação. Agora eu entendi. Obrigado. De nada, meu amor. Aí, já na página 179, que também está falando sobre o café, pessoal, das mudanças trazidas, além dessas que a tia falou aí, está falando o seguinte: em São Paulo, várias transformações aconteceram, casarões luxuosos foram construídos, a população e o comércio cresceram, as ruas ganharam iluminação, né, postes de luz que antes não existia, a eletricidade ajudou os bondes e as máquinas das indústrias a funcionarem. O café favoreceu a construção de obras importantes na cidade de São Paulo. Como? Aí já está na 180. A Estação da Luz foi construída, né, nesse período, a Estação da Luz, que existe até hoje, o Teatro Municipal, o Museu do Ipiranga, o Mercado Municipal, a Agência Central do Banco do Brasil e a Escola Caetano de Campos. Todos essas construções existem até hoje, tá, gente? Mais alguma pergunta? Ô, tia, essas construções que a senhora acabou de falar, elas são sempre reformadas ou elas ficaram do mesmo jeito que elas... Não, elas foram são reformadas, porque já tem muito tempo. Ah, entendi. Entendeu? Algumas são reformadas, eles continuam deixando do mesmo jeito, né? No mesmo estilo das construções. E já outras, eles mudam o estilo, né, daquele tempo para hoje em dia. Colocam uma construção mais contemporânea. Ok, meu povo? Temos aí ainda 9 minutos. Vamos fazer as atividades? Página 175, a primeira atividade. Ariel, liga essa luz aí, meu amor, que o seu tá todo escuro. Tem uma luz aí onde você tá? É que eu tô de um lado, assim. Oi? Não dá pra trocar, não. É que eu tô de um lado, aí não dá pra trocar, não. A minha prima que botou aqui. Aí eu não. Mas não tá escuro aí para você? Não, aqui tá claro, aqui tem a janela aberta. Tá bom. Aí fica escuro só a câmera. Ok. Gostaria que o Francisco e o Guilherme, e o Luiz ligassem a câmera aí para tia ver vocês. Luiz também. Pode falar, Wesley. Eu tenho uma dúvida na questão da 175.
Em que parte do texto, qual é a página do texto que está explicando essa questão aqui? Que eu ouvi a explicação, eu não ouvi nenhuma parte sobre isso aqui, não. Que problemas foram enfrentados por Dom Pedro II? Deixa eu procurar aqui para você, para te ajudar. Está aí na 172. São dois X aí que você vai marcar, tá, Wesley? Na número 1. Duas alternativas que vocês vão marcar. Na número 1, tia, para marcar duas alternativas? Isso. Tá bom. Ô tia, o que são os movimentos abolicionistas? São os movimentos que lutavam pela libertação dos escravos. Ah, tá. Nós estudamos eles, vocês fizeram o trabalho, né? Na verdade, o que vocês fizeram o trabalho foi dos outros, não foi dos abolicionistas. Foi das revoltas, tia. Foi, exatamente. Tia, os sitiantes eram pessoas donas de sítio? Oi? Os sitiantes eles viviam na dependência do fazendeiro. Eles dependiam dos fazendeiros. Você pode colocar assim, vivia na dependência do fazendeiro. Tia, Oi. aqui o que significa mesmo abolicionista? Os movimentos abolicionistas eram que lutavam pela abolição da escravatura, que eles lutavam para que os negros ficassem livres. Ah, entendi. Obrigada. Cadê o Luiz, que eu não estou vendo? Ô tia, a senhora pode me falar qual é a página que fica explicando, que explica a questão 3 da página 175? Só um momentinho. Deixa a tia procurar aqui. Na 173. Tia, como Ok. é que se chama? Oi? Tia, como é que se chamava os escravos dos fazendeiros que colhiam os cafés? Como se chamava? Sim, Qual é essa aí? Qual é a questão? A4. Como era feita a limpeza nas áreas destinadas à plantação de café? Aí está perguntando aí como era feita a limpeza. Como que eles faziam para limpar
as áreas onde ia se plantar o café. Está na página 174. Gente, para vocês responderem a atividade, o restante da atividade, quando a tia não estiver aqui na live, né? Vocês têm que fazer a leitura do conteúdo, tá? Primeiro faça a leitura do conteúdo, aí depois responde a atividade. Já começaram a estudar a tabuada? Sim. Ô, tia. Oi. A senhora mandou 3 joguinhos, não foi? Mandei 5. Foi 5? Uhum. Joguinho? Mandei 4 de multiplicação e 1 de divisão. Tia, desses... Eu só vi 3 joguinhos. Depois eu vou ver se tem mais. Tá. Vão estudando. Desses 3, eu só consegui entrar em um, que foi da tabuada. Na semana que vem a tia vai perguntar a tabuada para todo mundo. Vai ser a nota do trabalho de matemática. Tá bom. Tia, depois da 175 é qual? É a 177. Gente, a tia vai tirar a foto. As outras páginas eu vou mandar na agenda, tá? Júlia, liga aí sua câmera, amor. Pra tia tirar a foto. Pronto. Tá faltando bastante gente hoje, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá faltando 8 pessoas. Beijos, meus amores. Qualquer dúvida no privado da tia Adriana, tá bom? Até segunda. Ok. Essa é a página 175? Oi?